Essa aula aqui vai ser um marco na tua preparação para o vestibular da URGS, porque eu vou te mostrar como é possível chegar na redação da URGS antes de abrir o tema e ter uma estratégia clara, sabendo o que que tu tem que fazer. Um método passo a passo que vai te orientar desde o primeiro pensamento que tu vai ter até a última palavra escrita no teu texto. Eu vou fazer isso apresentando o meu método e, obviamente, apresentando o meu curso completo, onde eu desenvolvo esse método detalhadamente. Se tu tá aqui comigo, obviamente, tu tá te preparando para o vestibular da URGS de 2023, marcado agora para os dias 14 e 15 de janeiro, e tu não é um vestibulando comum, uma vestibulanda comum, porque tu já viu que ter uma preparação efetiva, técnica e que te leve a um resultado bom, muito bom, na redação é um diferencial. Como um antigo vestibulando URGS, eu sei que às vezes a galera se preocupa muito em acertar as questões objetivas, e claro que isso é importante, nas provas objetivas, mas sem uma nota boa na redação é muito difícil se tornar competitivo para realmente passar em cursos, principalmente os mais concorridos. Até porque redação é a prova que diferencia, né, quem passa de quem não passa. Não sei se tu sabe, mas quando a gente tem um número de acertos mínimo nas provas objetivas, a gente passa do ponto de corte e aí a nossa redação é corrigida. E é a nota de redação que diferencia quem passa de quem não passa, né? Existem casos em que uma boa nota de redação faz o aluno saltar 100 posições à frente. E é muito possível que essa engrenagem, né, essa importância da redação, talvez tu já tenha entendido. Por isso que tu tá aqui e eu espero de verdade que o meu método possa te ajudar. Muito bem. Eu sou o Felipe, sou formado pela URGS, estudei com os professores que formulam a prova de redação, consigo, né, perceber o que que tem por trás desses temas, o que que se espera. Até, inclusive, nunca vou esquecer de um episódio bem marcante da minha graduação, em que eu conversei com o meu professor, que na época era coordenador das correções, né? Claro que existem variações e mudanças, mas a filosofia de linguagem que existe por trás da correção da redação e da concepção do tema é muito parecida, né? É uma concepção de língua muito constante e eu carrego um pouco essa experiência e tenho o privilégio, né, de ter conquistado minha vaga lá e ter minha formação lá e fico sempre, sempre feliz, assim, de poder falar com vestibulandos URGS, lembrar da minha formação da URGS e a gente vai falar aqui sobre a redação, sobre o meu método. O nome do método é Sete Passos, né? Porque são sete passos. Cada um desses passos, né, tem que ser cumprido um depois do outro para que a tua redação nasça na tua cabeça e depois vá organizadamente para o papel. Quando eu falo em sete passos, né, eu comecei a perceber ao longo do tempo que a galera às vezes fica assim, ah, mas parece muito simples. Como é que pode ser tão simples se eu sempre ouvi que a redação da URGS é subjetiva, é complicada, tem um certo aspecto imprevisível, né? Com certeza a redação da URGS é diferente da redação do Enem, com certeza, né? Isso é impossível negar. Tem uma certa forma de se fazer, dá para escrever até 50 linhas, né? O tema nem sempre vai envolver um problema social, como é no Enem. A redação da URGS não vai pedir uma proposta de intervenção social para resolver um problema, né? Com certeza é diferente, mas não é por ser diferente que não permita uma, uma metodologia, organização passo a passo, tá? E sempre que eu falo que eu tenho sete passos para a redação da URGS, é, pode haver uma certa resistência. Uma pessoa diz, olha, eu estou interessado, mas me parece que é uma coisa simples demais. Então, eu acho importante já no começo do vídeo eu te mostrar alguns boletins de desempenho de alunos meus que estudaram no meu curso, aprenderam os sete passos, treinaram com esses sete passos URGS e foram lá e aplicaram. Eu fiz um recorte bem específico de quais depoimentos na verdade, resultados, né? Depoimentos tu pode ver
mais aqui embaixo, mas resultados que eu vou te mostrar, que eu vou pegar somente resultados de vestibulandos que fizeram a URGS 2022, nesse novo formato com 15 questões. Tá certo? Eu poderia pegar de outros anos, eu trabalho com vestibular da URGS já há mais de 10 anos, mas eu queria fazer esse recorte para ser uma coisa bem fresca, né? E bem. Até porque o vestibular que tu vai fazer, agora em janeiro de 23, tá nesses moldes do de 2022, né? Com 15 questões, prova realizada em 2 dias, e a redação, ela vai ser feita ali com várias outras provas, né? E a gente tem que fazer a redação bem e fazer rápido. Por isso que o passo a passo é muito importante, porque é um passo a passo que tu treina antes, chega lá e aplica, né? Então, te mostrando aqui, eu escolhi apenas 3 ou 4 boletins de desempenho para te mostrar e notas, né? Então, eu vou te mostrar aqui o primeiro, na verdade, é um print de uma conversa com uma aluna minha. Logo que ela recebeu a nota da URGS, ela me mandou mensagem, a Ana Clara. Então, tá aqui, ó. Sora, ela não passou pelo SISU, mas ela passou pelo vestibular da URGS, né? Na URGS. Então, deixa eu só botar um zoom aqui melhor. Soro não rolou pelo SISU, mas pelo vestibular foi. Ele é bicho direito, URGS, quinto lugar. Fez 12 acertos em português e 14,5 na redação. A nota máxima é 15. Ela praticamente gabaritou a redação usando os 7 passos, tá? Deixa eu te mostrar mais um aqui. Além da Ana Clara, eu posso te mostrar também o boletim da Camila Favaretto. Deixa eu mostrar aqui. A Camila Favaretto, aqui eu já tenho um print do boletim mesmo. Ela tirou 14,87. Assim como a Ana Clara, praticamente gabaritou. 14,87 também é bicho direito, tá? Uma coisa interessante da Camila é que ela, eu não quero mostrar só para ti o boletim de desempenho, mas eu também quero te mostrar uma outra mensagem que ela me mandou. Olha só o que ela diz, né? Olha só o que ela diz. É, eu segui a mesma lógica de uma redação simples, mas coerente. No final da prova eu pensava, meu Deus, mas minha redação não tem nada demais. Ok, fui coerente, mantive meus argumentos. É isso aí. Ah, deu certo. E ela tirou 14,87. Assim, provavelmente ela não gabaritou por um erro de vírgula, um detalhe gramatical, né? Porque, enfim, por 0,13 pontos ela não. Moralmente ela gabaritou, né? E eu também queria te mostrar o boletim de desempenho do Dinarte, do meu aluno Dinarte. Deixa só eu pegar aqui, cadê o boletim dele? Aqui. Do Dinati, que é um aluno meu, que também aplicou os mesmos 7 passos e é bicho medicina URGS, né? Olha quanto ele tirou, 14,52 na redação. 14 pontos, então são 3 alunos, né? 14,5, 14,52 e 14,87. 3 alunos que gabaritaram a prova de redação usando o mesmo método, os meus 7 passos para URGS. E eu queria te mostrar só mais um print para a gente finalizar essa parte de provas, que é o print de uma aluna minha, que também é bicho medicina, tá? Mas o print dela é uma conversa. No momento que eu estou te gravando esse vídeo, a Sabrina Costela ainda não me mostrou o boletim dela, não me disse quanto ela tirou na redação. Talvez futuramente ela consiga me dizer, e tu vai poder ver o depoimento dela aqui embaixo, mas agora que eu estou te gravando, ela não tinha me mostrado, né, a nota ainda. Mas eu me interesso aqui pela mensagem dela. Olha só. Quando eu abri o tema e vi que eram os 7 passos, comecei a rir e sinceramente pensei, essa é minha. Observa, ela abriu o tema e vendo o tema, ela já viu que ia ir bem. Como é que isso é possível, né? E ela é bicho medicina, Sabrina Costela, não sei que nota ela tirou, não me disse ainda, mas para passar em medicina na URGS, não deve ter sido uma nota abaixo. Daqui a pouco é mais uma aluna acima de 14 pontos, né? Sobre 15, e eu nem sei nesse momento. Mas o que me interessa aqui é, olha só, ela sabia que ia ir bem antes de começar a escrever a redação. Por quê? Porque ela tinha um passo a passo, tá? Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é que os meus 7 passos
eles são específicos para o atual estilo de tema da URGS, que vem se repetindo desde 2018. No vestibular de 2018, de 2019, de 2020, aí em 2021 não teve vestibular, né? Foi suspenso por conta da pandemia, e agora em 2022 também seguiu esse mesmo padrão. Então, sem nenhum medo, eu te digo que existe uma boa chance de no dia 14 de janeiro de 2023 tu abrir o tema de redação da URGS e vir este mesmo estilo de tema que é diferente, né? Porque, basicamente, eu não sei se tu, né? Aqui eu vou usar o tu. Eu gravo muito vídeo pra galera do Brasil inteiro, eu vou trocando, mas aqui eu quero usar a minha linguagem original. Eu não sei se tu conhece esses temas, estilo URGS, né? Mas são temas de 2018 para cá, em que a URGS olha para ti e diz assim: tu precisa opinar sobre as opiniões de um autor. Ou seja, não é um tema que vem numa frase central, né? Como é o caso do Enem, por exemplo, que tem uma frase lá central, que inclusive vem entre parênteses, né, na folha de redação. O tema da URGS não é uma frase. O tema da URGS, ele fica meio espalhado, né, durante todo o texto de apoio. Então, a URGS não está dizendo assim, escreva sobre isso, uma frase. Não. A URGS diz, tu precisa entender a opinião de um autor e aí tu precisa te posicionar em relação ao posicionamento do autor. É uma opinião sobre opinião, né? E aí essa engrenagem realmente é um pouco mais complexa e é para isso que eu criei um passo a passo para conduzir o raciocínio da pessoa para esse estilo de tema. Então é muito importante que tu entenda que o meu método é para essa situação. Por isso que o nome não é Sete Passos Redação Vestibular, é Sete Passos URGS. É muito, muito específico e por isso que funciona tanto, porque é exatamente para o que tu vai viver. E se a URGS decidir mudar o seu estilo de tema, porque ela, né, a URGS não vai te avisar, ó, galera, vou mudar aqui, tô há 4 vestibulares seguindo um padrão e agora eu vou mudar. Ninguém vai avisar, porque justamente o que eles querem é treinar nossa capacidade de se virar. Se ele mudar, se a URGS mudar, né, se o vestibular URGS mudar, o padrão, dentro do meu curso, também tem um módulo chamado Colete Salva-Vidas, entendeu? Porque caso tu chegue lá na hora e o estilo não seja o que vem sendo seguido, tu também vai ter estratégias, né? Até porque a essência do meu método Sete Passos para URGS, a essência é a essência argumentativa. É como tu viu ali o depoimento da Camila. Olha, minha redação estava simples, mas eu fui coerente. Eu mantive os meus argumentos, né? E ela sabia que isso que era importante. Ela não chegou lá preocupada em usar palavras incríveis, em fazer, porque a redação do Enem eu posso escrever de uma maneira mais ó, mecânica. Na redação da URGS eu tenho que ser super criativa. Não é assim, entendeu? Não é assim. Inclusive, a criatividade na URGS, ela não envolve nem 10% da nota, entendeu? Ou seja, mais de 90% da nota é a abordagem do tema, posicionamento e estrutura argumentativa, entendeu? Ponto, né? Ponto. Então, acho que isso é bem importante de entender. Os sete passos URGS, eles são tão específicos para URGS que é um método inteiro, passo a passo, para o estilo atual. E eu também dou orientações para os outros estilos que possam vir a aparecer, tá? Mas eu realmente acredito que ainda é muito provável que tu encontre exatamente esse estilo de tema que vem sendo seguido nos últimos anos, né? Muito bem, mas que negócio é esse de sete passos? Eu vou te explicar um pouco de onde eu tirei, por que que funciona tanto, né? Não repara se eu estiver falando baixinho, é que os meus momentos de gravar, assim, aulas mais longas é quando meu filho está dormindo, de manhã cedo, bom, tu pode ver aqui, né, o carrinho dele ao fundo, até nem tinha me dado conta que o carrinho estava aqui direito, mas enfim, como é um carrinho novo,
Tá bonitinho ali, ficou um cenário bacana. Mas que negócio é esse, tá? De 7 passos. Eu sou professor, fui professor de pré-vestibular durante muitos anos, né? Em Porto Alegre. Atualmente eu moro na Espanha. Sigo vendendo meus cursos de preparação para a URGS e para o Enem. Mas eu fui professor de vários cursinhos, fui monitor de pré-vestibular, fui aluno. Eu vivo esse universo de pré-vestibulares em Porto Alegre e, na verdade, dei aula em várias cidades do Rio Grande do Sul também, Osório, Novo Hamburgo, Caxias do Sul. Então, eu tenho muita intimidade com o vestibular da URGS. Sou formado com os professores que fazem essa prova, como eu te comentei. Então, eu sempre busquei dar orientações muito objetivas para os meus alunos, porque eu sei a ansiedade que tu sente aí, essa sensação crônica de que minhas palavras nunca vão ser suficientes, de que eu, meu Deus do céu, eu já nem sei fazer a redação do Enem, imagino da URGS, e redação é muito, mexe muito com o nosso sentimento, né? Até porque quando se fala em escrita, pô, a tua escrita é a tua forma de te expressar, né? Quando alguém corrige a nossa redação, parece que está vasculhando ali a nossa intimidade. É diferente, por exemplo, se tu erra uma questão de física, claro que tu fica triste, mas tu não sente teu âmago ferido, né? Agora, quando alguém fala que o teu texto tá ruim, que uma frase tá mal feita, aquilo ali mexe diferente na gente. Então tem todo esse aspecto emocional da escrita, aí vem a redação da URGS, o sonho de passar na URGS, né? Uma das melhores universidades do país. É incrível mesmo entrar nessa universidade. Minha vida mudou por ter passado lá. Todo o conhecimento que eu tenho hoje, a minha vida profissional e todos os frutos que eu colhi dela, eu devo à minha formação na URGS. Posso te dizer que segue no teu sonho, segue em busca do teu objetivo, porque tua vida vai mudar depois que tu passar na URGS. Então, enfim, é um caldeirão de emoções. Então, desde os meus tempos de aula presencial, eu sempre dei orientações objetivas. Tá? Sempre tentei dizer, olha, pensa assim, planeja assim, te concentra nisso. Sempre tive essa característica. Mas quando eu me mudo para a Espanha e começo a dar aulas online, que eu me vem uma necessidade maior de transformar todo o meu conhecimento num método completo, passo a passo, do início ao fim. Porque com a internet eu comecei a ter milhares de alunos, né? Quando eu tinha grupo de estudo em Porto Alegre, eu tinha 80 alunos, 100 alunos, já era muita gente. Mas eu conseguia atender esses 100 alunos em, né, 3 turmas de 30 e poucos, presencialmente. Quando eu vou para o mundo online, bom, no momento que eu estou te gravando esse vídeo, eu já tenho mais de 1.500 pessoas que estudam com os meus métodos, né? E por mais que eu tenha uma equipe de suporte para atender essa galera, eu preciso ter um sistema robusto que todo mundo consiga seguir e que inclusive as pessoas que têm alto desempenho possam ajudar aquelas que não têm, porque tem passo a passo. E aí nasceram os 7 passos da URGS. Eu organizei qual é a primeira coisa que o vestibulando precisa pensar para lidar com esse tema, qual é a segunda coisa que ele tem que pensar, qual é a terceira coisa. Então, o meu método é um método de raciocínio, é um método que organiza a maneira como tu pensa. E por isso que funciona tanto, porque não é só um método de escrita, é um método de raciocínio. Eu acho, inclusive, que se fala muito sobre o que tu tem que colocar na redação, se fala muito sobre o texto, só que o texto, ele é a consequência do pensamento. Uma pessoa que pensa desorganizadamente, fala desorganizadamente, vai tender a ter uma escrita muito complicada, muito confusa. Porque se ela não pensa de maneira linear, ela não vai escrever de maneira linear e coerente. Tá certo? Então, por isso que funciona tanto, né? Por isso que funciona tanto. Eu vou te explicar a essência dos passos, vou te dar um gostinho deles aqui, tá? Agora, obviamente, para tu ter acesso a toda a estrutura dos 7 passos e ainda a exemplos de como os 7 passos funcionam e ainda outro suporte comigo e com os meus corretores, tem que te matricular no curso, obviamente, né? Mas eu vou te falar um pouquinho sobre qual é a lógica dos 7 passos, tá?
Os 7 passos são divididos em 3 blocos, tá certo? Então, no primeiro bloco, a gente cumpre 3 passos, os passos um, 2 e 3. No segundo bloco, a gente cumpre mais 3 passos, os passos 4, 5, 6. E o sétimo passo é sozinho, né? Porque ali o texto já está completamente nascido na nossa cabeça, ele só tem que ser estruturado em parágrafos. Então, os 3 blocos dentro dos quais se organizam os 7 passos são os seguintes: é o bloco o tema, com os passos um, 2 e 3. O bloco o texto, com os passos 4, 5, 6. E o bloco a estrutura dos parágrafos, que é o passo 7. Tá? Então, o nosso esquema tático aqui é o esquema 3, 3, 1. Passos um, 2, 3. O tema, passos 4, 5, 6. O texto, passo 7, a estrutura dos parágrafos. E o passo 7, inclusive, ele tem um segredo que torna a argumentação muito mais interessante, muito diferenciada, que faz com que o vestibulando use os argumentos que são contrários aos dele para fortalecer o seu posicionamento. Basicamente, é isso que faz eles tirarem 14,8, 14,5, porque a argumentação fica muito diferenciada e, ao mesmo tempo, muito simples. Entendeu? É muito fácil de fazer, mas tem que entender como é que funciona essa engrenagem. Então, é, só para tu ter uma noção do poder dos passos, tá? Os três primeiros passos são exclusivos para tu lidar com o tema. Para tu lidar com o tema. O que é o tema da URGS? Não é uma frase, como eu te falei. Ele está todo disseminado no texto de apoio, né? Tá espalhado. Então, tu precisa juntar essas peças. E tem um passo a passo para isso que eu criei. Então, os 3 primeiros passos, eles são os seguintes. O passo número 1 é tu delimitar qual é o assunto que está sendo debatido. O passo número 2 é tu identificar a opinião do autor sobre esse assunto. E o passo número 3 é tu encontrar os argumentos do autor para defender a sua opinião sobre esse assunto que está sendo abordado. Eu vou te dar um exemplo do tema da URGS de 2019, que era um texto de um psicanalista. Tu vê, olha quanto tempo faz e eu me lembro, porque com o passo a passo a gente entende, nós não decoramos. A gente aprende, a gente não reproduz, a gente vira produtor de conhecimento, né? A gente não vira só alguém que reproduz modelos mecânicos e tal. A gente tem nosso padrão está no raciocínio, né? Não nas nossas palavras. Então, era um texto de um psicanalista que ele falava sobre uma jovem que com 16 anos foi velejar em alto mar, e aí, no fim das contas, ele não estava falando sobre a jovem que velejava, né? Era só um exemplo para falar sobre criação de crianças e jovens pelas famílias, como é que as famílias criavam, tá? Então, observa, passo número 1, do que esse cara está falando? Qual é o assunto? Criação de crianças e jovens. Passo número 2, qual era a opinião dele? A opinião que ele defendia era que a criação tinha que ser mais libertária. Ou seja, tu tinha que criar os jovens para viver sua própria vida, para correr riscos e não ficar protegendo. Porque se tu protege demais esse jovem, ele vira um adulto que não sabe lidar com riscos, com frustrações, né? E o passo número 3 é ver que argumentos que ele usou para defender a opinião dele. E o grande argumento que ele usa, o grande argumento é a história da menina de 16 anos que velejou em alto mar, que teve um problema na sua embarcação e soube exatamente o que fazer numa situação de emergência, pediu socorro e ficou a salvo.
Então, olha só, como é que essa menina de 16 anos soube o que fazer em alto mar e às vezes um jovem de 16 anos numa festa não sabe dizer não para uma situação ali perigosa? Porque talvez essa menina tenha tido autonomia e esse outro de 16 anos não. Então, ele não sabe lidar com riscos, não sabe tomar decisões por si. Então, olha só o poder dos. Olha só, imagina. Tenta imaginar tu chegar na URGS e tu ter uma ferramenta desse calibre para ti, entendeu? Primeiro, tu bate o olho, tenta te transportar para o dia 14 de janeiro de 2023, que tu vai abrir a redação da URGS. Aí tu vai avaliar, esse tema tá seguindo o padrão dos últimos anos ou não? Porque se não tá, eu vou ter que ter o colete salva-vidas, que eu também mostro. Tem um módulo do meu curso que é só o colete salva-vidas, já vou te falar um pouco do curso. Tu vê assim, não, seguiu o modelo, beleza. Isso tu constata em 20 segundos, né? Tu bate o olho no tema lá na parte de baixo e vê, porque a URGS é muito didática. Ela diz assim: você percebeu que tem uma opinião nesse texto aqui? Agora você tem que opinar sobre essa opinião. Tipo assim, a URGS é muito didática. Tem aluno que fala assim: nossa, parece que eu estava ouvindo a tua voz. Não, é que eu incorporo a voz da URGS e traduzo da maneira mais simples para ti, né? Então, tenta te transportar. Tu abriu o vestibular da URGS e já viu que o tema encaixa nos 7 passos. Maravilha. Aí tu vai ler o texto de apoio, já vai buscando os 3 primeiros passos. Qual é o tema do autor? Qual é a opinião que o autor defende? Quais argumentos que ele seleciona para defender sua opinião? Tu consegue escrever passo um, passo dois. Então, observa como é uma ferramenta que vai conduzindo o teu pensamento, as tuas emoções durante a leitura do tema. Por isso que é um método autoral. Por isso que é tão diferente. A galera fica tão preocupada com a escrita, só que a escrita é o menos preocupante, porque escrever, tu sabe, tu é alfabetizado, né? Tu não é alfabetizado? Tu não escreve todo dia diferentes tipos de texto? Sim. E por que que tu escreve tão bem tantos textos? Seja mensagem no WhatsApp, post no Facebook, legenda de vídeo no TikTok. Por que que tu escreve tão bem? Porque ali tu te sente confiante. E na redação parece que tiraram a tua confiança, disseram que tu não pode escrever do teu jeito. E aí fazem tu acreditar que o problema é a escrita. O problema é que tu não te ensinaram a raciocinar, a confiar no processo, a entender o que está sendo pedido de ti, a simplesmente ouvir o que a URGS quer de ti, porque é muito claro o que ela quer, né? Então, tenta imaginar, olha como isso vai te empoderando, né? Vai te empoderando. Eu te expliquei aqui um resumo dos 3 primeiros passos. Então, tu tem que entender que esses 3 passos, eles fazem parte de uma engrenagem que vai conduzindo como é que tu lê o tema. Depois, os passos 4, 5 e 6 organizam como é que tu vai pensar o teu texto. Por isso que o nome do bloco 2, né, de passos é o texto. E depois, como é que tu vai estruturar nos parágrafos. Os 7 passos são cumpridos antes da primeira linha ser colocada no papel, porque depois que tu cumpre os 7 passos, escrever a redação vai num tirão, entendeu? Porque tu já organizou tudo, e aí vai tudo muito simples, né? Tudo acontece de maneira muito simples. Eu vou te mostrar um negócio mais especial ainda, eu vou te mostrar, só para te deixar ainda mais curioso e curiosa, eu vou te mostrar a redação do Dinarte, esse aluno, bicho medicina URGS, que tirou 14,5. Vou te mostrar a última frase dele, o último parágrafo dele. Deixa eu ver se ver se vai dar para ler aqui. Cara, olha como é que ele termina. Hein, amor, escuta essa. Desculpa, eu tô falando, a minha esposa está aqui estudando para o doutorado, vou atrapalhar. Olha a última frase da redação do Dinarte. 14,52, tá? Afinal de contas, é como afirma o ditado popular: uma andorinha só não faz verão. Maravilhoso. Muito simples, A né? coisa do simples.
um ditado popular, imagina, ele não citou Sófocles, né? Sim, seria É, proibido na minha perspectiva isso. na Não é. tua, a Gabi é formada na URGS, também fez cursinhos para vestibulares, estudou em colégios incríveis em Porto Alegre. Achei primeiro O lugar, que que a seguro. Gabriele, que passou em primeiro lugar na URGS, inclusive, o que que a Gabriele de 17 anos pensaria de uma redação que termina uma andorinha só não faz verão? Sublinhado em vermelho. Sublinhado em vermelho. Essa, é Não. tu vê só 14,52. Então, ele gabaritou. De lá que é um baita caso, né? De ter aluno nos dois, né? Foi meu aluno na redação e no E tá português. na medicina hoje. É, tá na medicina da URGS agora. Acho que tem depoimento dele Até aqui. conheço o Dinart. A De Gabi tão conhece o querido, ele dando Dinarte. live, É muito muito fofo. ativo. Ele é bastante Tem ativo. vídeo dele. Como é que o Dinarte botou uma andorinha só não faz verão e tirou 14,52? Porque ele seguiu o método. Ele sabe o que a URGS precisa. E de verdade eu acho que os sete passos eles ganharam uma importância ainda maior nesse modelo de URGS de 2 dias com 15 questões em cada prova, porque agora a redação tem que ser feita mais rápido ainda. Porque no modelo com 25 questões, a redação era feita junto com a prova de português só, né? Era redação em português e tu tinha 4 horas e meia só para essas duas provas. Agora, tu tem 5 horas e meia, se eu não me engano, tenho quase certeza que é 5 horas para fazer redação e mais várias provas. Então tem que ser rápido, entendeu? Tu tem que bater o olho e ver. É o estilo de tema, vou usar os sete passos ou vou usar o colete salva-vidas. O que que eu vou usar? Entendeu? Bom, é os sete passos. Passo um, dois, três, quatro. Pum. Cinco, quatro, cinco, seis. Desculpa, um, dois, três, né? Quatro, cinco, seis. Sete. Montei meu texto. Agora escrevo, né? E aí, obviamente, tem vários elementos aí que eu só consigo explicar dentro do método completo, como esse segredo aí do desenvolvimento 2 que é uma contra-argumentação, uma parada que eu conheci lendo os livros que a própria editora da URGS falava sobre redações de vestibular, mostrando as redações que tiravam a nota mais alta, como fazer um título da redação da URGS, né, que fique interessante. Beleza? Então esse é o meu método, né? É realmente uma coisa autoral. O que que o meu curso oferece aqui? Deixa eu te mostrar o curso por dentro para tu poder, né, te matricular e entender bem o que que tu vai encontrar ali dentro, né? Vamos lá, deixa eu te mostrar aqui. Tá aqui o curso por dentro, tá? Aula de introdução, em que eu apresento aqui toda a lógica. Tem o módulo dos sete passos, tá? Por que que os sete passos funcionam? Passo um, 2 e 3, passo 4, 5 e 6 e passo número 7, tá? Explico detalhadamente. São aulas curtas, viu? São aulas curtas, assim, a pessoa que se dedicar, que em um dia ela pega esse método, tá? Claro que tem que praticar, né, para a coisa ficar mais naturalizada, mas funciona muito e muito rápido, tá? Aí o módulo 3 são videoanálises. Olha que coisa maravilhosa. Eu pego redações de alunos meus, por exemplo, uma aluna minha que tirou 24,37, ainda na nota sobre 25. Uma aluna que tirou 22,18. Aliás, o caso da Mariana Feijó, eu tinha. A Mariana Feijó foi tua aluna, não foi? Foi, né? Foi a aluna da Mariana Feijó. Mariana Feijó, ela conheceu os sete passos da URGS, olha, uns 10 dias antes da prova, se não foi menos de 10 dias. E ela tinha tirado 11, valendo 25. Quando a nota era sobre 25, ela tirou 11. Conheceu o método, fez a URGS, tirou 22,18. Entendeu? Então eu pego redações acima de 20 e o que que eu faço nessas redações? Eu pinto a redação. Eu mostro, olha, com essa cor aqui tu tá vendo tal passo, com essa outra cor é outro passo, com essa outra cor é outro passo. Tu começa a ver em cores. E um negócio que eu vou fazer agora para o URGS 2023, que não está aqui no curso ainda, eu vou chamar os alunos que já estão matriculados e você que vai se matricular, tu que vai te matricular, guria, hein, meu bruxo, índio velho, tu que vai te matricular, eu vou chamar os alunos e a gente vai analisar essas redações que tiraram 14,87
por exemplo, da Camila Favaretto, a gente vai pintar também com as mesmas cores que estão pintadas aqui. Tá entendendo? Então, vou pegar uma redação que tirou 24, essa já está analisada aqui, por exemplo, da Maria Antônia, que é bicho medicina também. URGS 2019 ou 20, não lembro. 24,7, eu mostro o método funcionando na redação dela. Depois eu vou pegar uma redação 14,7 de outro ano, o mesmo método funcionando. Então, essa parte de videoanálise é muito importante. A Gabi ia Não, falar é que alguma tu coisa falou aqui. que as pessoas pegam os passos e toda essa coisa de tipo assim, do simples que funciona, e da Mariana tá pedindo uma live. Então, também reforçar essa questão que o simples é bom, porque parece que o aluno ele quer se complicar, que é uma coisa muito complexa. Aquilo que nos fala de pegar no Eu não sei curso. se o nosso querido tá te ouvindo. É para eu falar. Cedo. Não, é que eu gosto porque da pessoa, daqui a pouco pensando na pessoa que tá aqui. O que esse cara tá falando aqui? A Gabi, minha esposa, tá aqui atrás das câmeras, falando sobre. E ela também, como uma estudante nerd, né? Acho que ela fala bastante isso porque fica tentando ler tua mente, né? E ela falou muito sobre o simples que funciona. Porque às vezes tu tá acostumado a uma aula de redação que complique tua vida. E tu tá tão acostumado com uma coisa que seja muito difícil Falar, que quando alguém te explica uma coisa razoável, que tu pode colocar em prática agora, que é o que eu tô fazendo aqui contigo, tu chega até a desconfiar. Tu fica assim, não, mas não pode ser. Mesmo que inconscientemente, né? E aí, como é que a gente pode chamar isso, né? Autossabotagem, talvez, entendeu? Porque, cara, e outra coisa, não te acho que é a engana. coisa da É educação sim, tradicional. é educação tradicional, Te entendeu? botou lá no. Que mostra, que nos prepara para se sentir incapaz, entendeu? Então é muito revolucionário o método, né? Atalha o caminho das pessoas e às vezes possibilita que pessoas que nunca tirariam uma nota boa na redação consigam. Pode ser o diferencial entre tu estar na URGS ou não no próximo ano, com certeza. Ainda mais falando em redação, no tempo que tu tem e no terror que se faz aí em outros cursos que tu possa vir a fazer. Não por mal, né? Não é, mas reproduzem esse sistema, né? Tem que defender tua tese, tem que ser subjetivo. Cara, tem uma mecânica muito concreta, né? Então, te mostrando aqui o curso. 7 passos, videoanálises, tem um módulo só de gramática, só que é um módulo chamado A Gramática no Texto. Eu não vou te dar aulas de todas as regras possíveis de gramática. Eu vou mostrar os principais erros de gramática. Por exemplo, eu nem te conheço e eu sei que tu tem problema com vírgula na redação. Vírgula e concordância. Como é que eu sei? Porque eu corrijo redação há mais de 10 anos e são esses os dois problemas maiores. Então, o que que eu mostro nesse módulo? Eu mostro erros mais comuns de gramática. Entendeu? Então, um módulo gramático. Até porque na redação da URGS, praticamente metade da nota da URGS é gramática. Então, a gente precisa ter um texto não perfeito, mas não é um texto que acerta tudo, mas que erra pouco, né? É não errar, não errar tanto. Tem o módulo colete salva-vidas, tá? Que é, tem o módulo colete salva-vidas. Peraí, não, tudo bem. Vamos lá. Ó, só para te dizer que eu preciso terminar a aula aqui, porque daqui a pouco meu filho vai acordar. Tem o módulo colete salva-vidas, que é um módulo em que eu apresento estratégias de estrutura textual caso o tema da URGS mude, porque se mudar, ninguém vai nos avisar, assim como ninguém te avisou que ia vir esse novo estilo de tu opinar sobre a opinião do autor. E tem ainda lives e correções extra, né? Ah, e tem um negócio aqui que é um presente que eu dei pra galera e vai de 2022 e vai ficar para ti em 2023, que são aulas resumo das leituras obrigatórias da URGS. Que eu tenho um grande amigo meu, professor de literatura, que trabalha com a URGS, é formado na URGS também, atualmente é mestre e está para ingressar no doutorado, da URGS também, e para ele dar essas aulas é tranquilo, ele sempre trabalhou com isso, então eu dei isso aqui de presente para a galera. É uma coisa que eu nem falo muito, eu nem coloquei na página de matrículas aqui, mas só para tu saber, né, que tem esse presente também, aulas de leituras obrigatórias. Eu não quero que tu entenda que tu está comprando um curso de literatura para a URGS, não é isso. Mas tá aí esse presentinho e a gente sabe que na prova de literatura as leituras obrigatórias, bom,
Se tem 12 leituras obrigatórias e a prova da URGS de literatura vai ter 15 questões, tem que ter no mínimo uma questão por livro, mais ou menos, né? Então, leitura obrigatória é praticamente toda a prova de literatura. Esse é o curso, tá? Esse é o curso. É, tem garantia de 30 dias. 30 dias de garantia. Tenta imaginar nenhum curso pré-vestibular de Porto Alegre, tu vai poder pagar o curso, entrar na sala de aula, assistir 30 dias e pegar o teu dinheiro inteiro de volta em caso de insatisfação. Não existe essa possibilidade, né? Em qualquer curso que tu vá comprar, tu pagou a matrícula sem ter assistido nenhuma aula. Se quiser cancelar, tu já perdeu dinheiro. E tu te matriculou sem ter aula dentro do curso, né? Nos cursos tradicionais, tu tem aula, quem te matricula é o vendedor e quem te dá aula é o professor. Aqui eu sou o professor, já estou te dando aula aqui. Tu já sabe o que que tu vai viver ali dentro, eu ainda estou te dando garantia após a matrícula, né? Uma garantia da qualidade. Isso que eu gosto de pedir bom senso da galera. É 30 dias para garantir a qualidade, né? Ah, Felipe, fiquei sem dinheiro, posso pegar de volta? Pô, cara, eu não sou o Banco Bradesco, né? Que tu bota dinheiro e depois pega de volta, porque o Bradesco pega o teu dinheiro e aplica. Eu não faço isso, né? Eu sou um professor, né? Que estou vendendo aqui o meu trabalho, minha arte, tá certo? Mas eu dou garantia de 30 dias, tá certo? Pode pedir o dinheiro de volta em qualquer insatisfação. Felipe, não entendi o método. Beleza. Faz questão de devolver, né? Pô, eu tô aqui dizendo que eu criei um passo a passo. Tu entrou, assistiu às aulas, te dedicou e não sentiu confiança no meu preparo? Tranquilo, né? Então tem garantia. Que mais? Vai ter várias aulas exclusivas ao vivo para a galera matriculada, entendeu? Aulas de análise de redações, por exemplo, redações da URGS 2022 que eu ainda não fiz, essas que eu te mostrei, 14.5, 14.8, 14.52, a gente tem que ler essas redações e ver os 7 passos funcionando em todas elas, né? Isso é muito importante. A videoanálise é muito, muito importante porque tu vê o que que a pessoa fez no primeiro parágrafo, no segundo, no terceiro e no quarto. E como é que tu pode fazer isso, né? Na redação, na tua redação, do teu jeito, da tua forma, seguindo a mesma estrutura. O que está em jogo aqui? A tua vaga na URGS, né? Sempre que a gente entra numa decisão de compra de alguma coisa, tu tem que entender o que que é uma compra e o que que é um investimento. Tá certo? Então, por exemplo, quando eu compro um celular, isso é uma compra. Por quê? Porque do momento que eu comprei o celular, no segundo seguinte ele já vale menos do que eu comprei e cada vez que o tempo passa ele vai valendo menos. Um carro é uma compra, um tênis é uma compra. Agora, um curso, tu vai pagar tanto no curso. Esse curso vai te levar a uma nota boa na redação da URGS, com a tua dedicação, obviamente. Quanto que vai valer esse curso? Bom, se a gente está falando de uma graduação no Brasil, isso eu sempre tenho que colocar na mesa, né? Porque quanto é que custa uma graduação no Brasil? Tu já fez essa? Liga para uma faculdade particular do Rio Grande do Sul e pergunta quanto é que é a mensalidade no curso que tu quer. Faz essa conta. Pega a mensalidade, multiplica por 12, que vai dar o número de, né? Vai dar o valor que tu vai pagar para ter um ano, e multiplica pelo número de anos dessa graduação. Tranquilamente a gente passa de 200 mil reais. Então, quanto é que vale? Se tu paga 100 mil reais no trabalho de um profissional que vai fazer tu ganhar 200, valeu a pena, né? Mas enfim, fica tranquilo que o meu curso não custa 100 mil reais. Mas tu tá entendendo? 200 mil. Se for uma faculdade de medicina, passa de 500 mil. De relações internacionais, direito, psicologia, são cursos muito caros. E sem contar que a URGS é gratuita e tá entre as melhores do país. Entendeu? Aqui tu tá vendo um profissional formado na URGS, tu tá vendo o tipo de profissional que a URGS gera. Não é brincadeira. Entendeu? É a formação lá, a formação que eu tive na Letras, é uma coisa absurda, entendeu? É referência mundial, é na América Latina, uma das melhores da América Latina, um negócio muito. Eu que fiz mestrado na Espanha, na universidade mais antiga da Espanha, uma das mais antigas da Europa, eu posso te dizer que o nível acadêmico da URGS é uma coisa. Não tem preço, entendeu? Não tem preço. Então, eu não estou subestimando a dificuldade financeira de ninguém, mas honestamente, né? O valor do investimento é muito baixo para o retorno que ele vai dar. Muito baixo, né? Muito baixo. Então,
fica aí com uma decisão, né? Se tu precisar falar com a tua família, muito importante isso aqui. Se tu tem que conversar com teu pai, com a tua mãe, tio, tia, alguém que vai fazer o investimento junto contigo, tem um vídeo para eles, tem um vídeo para a família nessa página aqui de compra. Lá embaixo tem um vídeo para a família. Tu pode mostrar esse vídeo aqui, mas talvez eles não se interessem tanto em saber da redação da URGS, eles querem conhecer o Felipe, né? Tem um vídeo só para eles em que eu converso diretamente com eles, conto um pouco a minha história, me apresento. Tu pode mostrar. Esse vídeo é muito importante para os teus pais, muito importante. Tu tem que mostrar. Em vez de tu ficar argumentando, claro que tu pode argumentar, mostrar, mas deixa eles me conhecerem, mostra esse vídeo, tá certo? Agora que tu chegou até aqui, já vou te avisar que tu vai receber anúncios do meu Instagram, do meu perfil dedicado para URGS, o URGS Peso 3. Por que que eu vou insistir para tu te matricular? Porque eu sei que é o melhor para ti. Porque se tu chegou até aqui, tu tem um perfil, tu é o perfil de aluno que eu estou procurando, dedicado, dedicada, que vai até o fim, que busca metodologia, que quer fazer a redação bem, que quer gabaritar a redação da URGS, que quer tirar 14,5, 14,8, quer tirar 15, entendeu? É esse tipo de pessoa que eu quero. Então, já vou te avisando que caso tu não tome a decisão de te matricular agora, cada minuto a menos é um minuto a menos de preparação. Acho que tu já devia te matricular, mas caso tu deixe para amanhã, para depois de amanhã, tu vai receber anúncios meus. E uma coisa importante até de falar, caso tu seja uma pessoa que, eu não queria mais estudar online, porque na pandemia daqui a pouco tu teve uma experiência ruim. Eu entendo. Eu tô dando aulas online há quase 3 anos. Eu sinto falta de dar aula presencial, se tu quer saber, entendeu? Então eu te entendo. Mas tu não está comprando um cursinho de todas as matérias online. Daqui a pouco tu vai ter a experiência de fazer uma ou outra matéria presencial aí onde tu tá, em Porto Alegre, talvez, ou em outra cidade. Mas tu tem que ver a oportunidade que tem na tua frente aqui e o nível de segurança que tu tem para tomar essa decisão. Então, bom, tu prefere uma aula de redação presencial que fique te dando mais orientações iguais às que tu recebeu sempre e não te ajudou? Ou tu prefere entrar aqui e saber o que fazer do início ao fim? Então, tem que ver bem o que que tu quer, se tu quer aula presencial ou resultado. E aqui eu ofereço muito resultado, uma comunidade de pessoas que estão vivendo coisas parecidas, né? A gente se encontra online, obviamente, porque tem alunos de todo o Rio Grande do Sul. Eu tenho alguns alunos até de outras partes do Brasil que vão fazer o vestibular da URGS, tá certo? Enfim, né? É uma decisão muito, muito segura. Não tem. Eu até entendo que talvez tu tenha medo, mas tu tem que ver bem medo do quê, né? Tem garantia? Tu já viu que funciona? Tu já viu provas de que funcionam? Tu talvez está tendo aulas de redação que não te deram tanta, não elucidaram tanto a tua cabeça quanto essa aula que eu te dei aqui. Então, né? Agora é contigo tomar a decisão de viver essa trajetória de evolução, destruir a redação da URGS e entrar na melhor universidade pública do país. A URGS é uma maravilha. Eu falo URGS, aí enche a boca para falar, né? Que eu sou formado na URGS e eu sei que tu vai encher também. Tamo junto e a partir de agora a gente se vê dentro do curso Sete Passos Redação URGS. É nóis.